Olá, queridos irmãos! Hoje vamos estudar mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensino de Jesus, pelo Espírito Caibar Schutel, e faremos a complementação com o livro Parábolas Evangélicas, escrito pelo Espírito Rodolfo Caligares. E o tema do dia é Parábola dos Dois Irmãos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, senhor, e não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes encontrarão primeiro que vós no reino de Deus. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 31. Essas 2 personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho, convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha, disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. O primeiro é a personificação da crença, sem obras. O segundo é o tipo do homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou o não em sim. Não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer, trabalhando na vinha. Ensina esta parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes, ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras. A crença cega é a crença dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes, pois são estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhes eram ainda superiores, tanto assim que os precederiam no reino dos céus. A parábola, na parte que se refere ao filho que disse, irei, mas não foi, entende-se também como esses anciãos e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade, os moços e os que lhe estão sujeitos, se mantém num exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi doada. Enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende-se como esses publicanos e meretrizes que demoram, como é sabido, mas afinal mudam de vida e se tornam, as mais das vezes, grandes obreiros da seara divina. Vamos à complementação. Os 2 filhos dessa imaginosa e interessante parábola constituem modelos das 2 espécies de personalidades predominantes entre os terrícolas. O filho que disse, não vou, mas depois arrependido foi, representa aqueles que, indiferentes aos ideais superiores, levam uma vida puramente mundana, deixando-se dominar pelos vícios e paixões que constituem o deleite de toda a carne ainda não sujeita ao espírito. Chega um dia, porém, em que, saturando-se das misérias dessa vida e enojados dos falsos prazeres, caem em si, descobrem os gozos e delícias que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem, e então, sinceramente arrependidos, se regeneram, transformando-se em obreiros da vinha do Senhor. O filho que disse, irei, Senhor, mas não foi, personifica a seu turno os devotos sem obras, os que atravessam toda a existência procurando manter uma aparência de respeito e de religiosidade, que se mostram muito cuidadosos no tocante às obrigações estatuídas pelo culto tradicional, como se isso fosse tudo. E nessa enganosa suposição, não cogitam de vencer suas fraquezas e imperfeições, nem se preocupam em realizar algo a benefício da coletividade. Esses tais geralmente gozam de bom conceito. São tidos e havidos como pessoas inatacáveis. Seguem-se orgulhosos e satisfeitos por isso. Entretanto,
não estão correspondendo ao chamado para o bom trabalho. Incluem-se neste número os mentores religiosos de todos os credos, que deveriam guiar os membros de suas igrejas ao conhecimento da verdade e, com seus exemplos, edificá-los na observância às leis de Deus, mas que, por desídia ou porque se achem absorvidos em questões de interesse material, não cumprem a elevada missão de que estão investidos. Por isso é que Jesus, dirigindo-se aos sacerdotes, escribas e anciãos, cujos deveres eram precisamente esses, lhes disse, sem rebuços, que os publicanos e as meretrizes lhes levariam a dianteira para o reino de Deus. Publicanos e meretrizes simbolizam aqui os grandes pecadores, aos quais a sociedade tem como réprobos, desprezíveis e indignos de qualquer auxílio divino. Não obstante, o Mestre declara que eles entrarão no reino dos céus antes daqueles que contam com a aprovação social e já se consideram salvos. É que esses pecadores, porque muito vêm a sofrer, adquirem sensibilidade, tornam-se acessíveis e, quando tocados pelo amor, mudam de vida. Aproveitando então a experiência adquirida através de duras provas, alguns há que se tornam santos até, legando ao mundo exemplos admiráveis de verdadeiro renascimento espiritual. E assim terminamos o estudo de hoje. Que nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.